Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre algumas dicas para quem quer fazer a cidadania na Itália. Essas dicas, elas não são sobre a cidadania, mas são mais sobre a Itália, sobre você morar na Itália, sobre você viver lá por um tempo. Essas dicas vão te ajudar com certeza, tá? Então, primeira coisa isso na verdade não é nenhuma dica, é só uma curiosidade. In bocca al lupo. O que significa isso? Talvez você ouça isso lá na Itália. É uma expressão idiomática que se usa lá no país da bota e significa sorte, né? Que você tenha sorte no seu processo, que você tenha sorte nisso que você está fazendo, na sua vida, né? Então, é uma expressão que vai designar tipo boa sorte, entendeu? In bocca al lupo, que literalmente significa na boca do lobo. E aí tem algumas histórias sobre a origem desse termo, mas a que eu mais encontrei aí referência diz sobre o filhote do lobo ficar na boca do lobo, né? Em boca ao lupo, na boca do lobo. Então, o filhote, quando ele está na boca da mãe dele, né, da loba mãe, é o lugar mais seguro que ele está. Então ele está ali protegido, ele está com sorte, entendeu? Então dizem que esse termo vem daí. Bom, essa era só uma curiosidade. Caso você ouça essa expressão, significa isso. Agora vamos para as dicas. Primeira coisa é o Trenitalia. Trenitalia é a empresa que cuida dos trens, toda a linha ferroviária da Itália. Então, você vai ver lá vários trens com essa marca, Trenitalia, e você vai ver também alguns outros como Frecciarossa ou Frecciabianca, que é uma outra linha de trens mais rápidos, melhores, de mais longa distância. Independente, você vai poder utilizar o aplicativo. Então tem o aplicativo que você baixa para telefone do Trenitalia e tem o aplicativo específico dessas outras, por exemplo, da Frecciarossa. Aqui, o interessante é você saber o seguinte: quando você usa o aplicativo, você faz o cadastro. Aí a questão é a seguinte: você pode comprar o bilhete na máquina, lá no totem que tem na estação, ou você pode comprar pelo aplicativo. Quando você compra pelo aplicativo, o bilhete gerado ele já é automaticamente validado, ok? Então você fica com um bilhete digital e quando você está no trem lá, sempre passa o fiscal, né? O guardinha ali, o fiscal, ele vai escanear o teu bilhete, tá? 90% das vezes que eu peguei trem lá na Itália, eu peguei muito trem, praticamente quase todo dia eu pegava trem. Quase sempre vinha o fiscal, então não tente burlar isso aí, tá? Não dê aquela de brasileiro malandro, porque o fiscal vai aparecer. Então, o bilhete digital já vem validado. Agora, quando você pega o bilhete lá na hora, na estação, você tem que ir numa maquininha que tem, validar o bilhete. Se você compra o bilhete que é numa máquina e não valida, que é na outra, e o fiscal vier pedir para você, ele não tiver validado, é a mesma coisa que você está sem o bilhete, ok? Você pode levar a multa. Inclusive, a primeira vez que eu peguei o trem lá, eu não sabia que tinha que validar. Então, estava todo espertão com o bilhete na mão e, por sorte, dessa vez ninguém foi fiscalizar, porque se fosse, eu seria multado. Ou talvez, se eu conseguisse explicar, né, que eu tinha acabado de chegar na Itália, que eu era novo no país, talvez o cara me liberasse. Mas, via de regra, ia ser multado. Então tem essa questão de validar. Agora, sobre o cadastro na Trenitalia, você pode usar ele no painel, lá no totem, na hora que você vai fazer a compra. Ele pergunta, eu não me lembro se era CPF, né? O CPF não vai ser porque CPF é brasileiro, né? Eu não lembro qual a informação que ele pedia. Eu sei que ele tinha o cadastro na verdade eu acho que era eu escaneava o cartão Trenitalia, eu não me lembro qual que era o método, mas a questão é a seguinte, que você acumulava alguns pontos para obter desconto e que você também já tinha os destinos mais comuns, ele já aparecia um atalho ali, então ficava um pouquinho mais fácil a compra. E por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai comprar o trem e ele vai estar meio que em cima da hora, o trem já vai estar chegando ou já vai estar ali na plataforma pronto para sair, você quer comprar rápido. Então, se você tem o cadastro, facilita a compra, beleza? Mas o mais recomendado mesmo é você já fazer o pagamento e a compra pelo telefone, né, pelo teu aplicativo, porque daí é tudo mais rápido e não precisa validar.
A única questão que você tem que ficar atenta quando você vai usar esse tipo de compra é o cartão, porque você vai usar um cartão online, né? E se você ficar usando, por exemplo, o cartão de crédito aqui do Brasil, você vai estar sempre pagando um câmbio alto e IOF em cima dessas transações. Beleza? Então o segundo ponto, segunda dica, o chip de telefone. Tem duas empresas na Itália, as principais são a Vodafone e a TIM, né? TIM é a TIM aqui do Brasil, lá se chama TIM. Então são as duas principais. Eu optei pela Vodafone, achei uma empresa muito boa. Inclusive, quando eu fui fazer o meu mochilão, que eu postei no vídeo passado, eu saí da Itália e eu fui para a Dinamarca. Quando eu cheguei lá, o telefone não estava funcionando a internet. E aí, eu tive que usar o Wi-Fi do aeroporto para entrar em contato com o suporte. Eu tinha que habilitar o chip para ele funcionar no restante da Europa. E o suporte da Vodafone foi muito bom, muito eficiente, e eles conseguiram resolver para mim rapidamente. Tá? Então é fundamental que você tenha um chip de telefone com um número italiano. Tá? Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Eu tô gravando os vídeos da área de membros e lá eu friso bastante sobre essa importância. Você tem que ter o número italiano. Pode esquecer não ter isso aí, tá? É muito importante. Sobre esses planos de assinatura que essas empresas têm, eu me lembro que eu paguei, quando eu comprei o chip, eu paguei 30 euros. Só que 10 euros era da aquisição do chip e 20 euros era de crédito. E se eu não me engano, todo mês eu tinha que colocar 10 euros. Independente se eu tinha usado ou não, eu tinha que colocar esses 10 euros, era o valor mínimo. Se você fizer a conversão para o real, é bem mais barato do que a gente paga aqui nas operadoras de telefone, pelo menos do que eu pago. E lá, esse plano já me oferecia ligação à vontade, internet era tipo 25 gigas, não contabilizava nem vídeo do YouTube, nem WhatsApp, se eu não me engano. Então, quer dizer, era um negócio que eu usava tranquilamente, tá? Então, fica aí a minha dica para Vodafone. A TIM eu não usei, dizem que é muito boa também. Na minha casa, onde eu morava, lá tinha a internet da TIM, mas era a internet de cabo, e ela era bem boa, né? Então, não sei dizer como que é a do chip, a de sem fio. Próxima dica é o campanello. O que é campanello? É a campainha. Então, na Itália, eu não vi nenhum prédio lá que tinha porteiro. Acho que nem existe isso, não sei, posso estar falando besteira, mas eu não vi nenhum prédio residencial que tinha porteiro. Lá as construções são muito antigas, né, com séculos, então geralmente os prédios são baixinhos, com 2, 3 pisos no máximo, e é aquele esquema, você tem a porta de entrada do prédio com as campainhas do lado. Então, quem tem a chave entra, sobe a escadinha, né, elevador praticamente não tem lá, e as visitas vão na campainha. E por que é importante o lance da campainha? Porque ali tem o nome dos moradores. E a questão é, quando o vigile for fazer a visita para você, para ele saber qual que é o seu apartamento, para você facilitar, você vai colocar o seu nome ali. Então você vai colocar o seu sobrenome e o seu nome, né? Começando sempre pelo sobrenome na Itália. Então essa dica é muito importante pela questão do vigile. Próxima dica na verdade, ela também é meio que uma curiosidade, que ela é sobre o termo comune. O comune é a cidade, é o município. Né? A tradução seria município. E tem muita gente que às vezes fala, mas é Ititá, né? Não é cidade? Cidade, para eles, esse termo Titá, ele se refere a mais metrópoles, sabe? Cidades grandes. Então, por exemplo, você pode se referir a Milano como uma Titá, ou Roma como uma Titá, mas você não vai falar que o teu comune é uma Titá. Se você falar, eles vão achar meio esquisito. Né? Seria o mesmo que falar que uma cidadezinha de interior aqui, com 10 mil habitantes, é uma metrópole. As pessoas iam falar, nossa, esse cara não sabe o que está falando. E existe outro termo também que é o paese. Né? Paese significa tanto o país, então a Itália é um paese, né? E paese também significa um comune pequeno. Né? É um paese, é um comune pequenininho. E ainda quando é muito pequeno, muito, muito pequenininho, eles dizem que é um paesino. Né? Então é uma micro cidadezinha, um paesino. Próxima dica, essa é importante, pelo menos foi para mim. É a luva de plástico no supermercado. Então, existe uma diferença entre mercato e supermercado. O mercato é a feira. A maioria dos comunes tem uma feirinha pelo menos uma vez por semana. E o supermercado é o supermercado, uma rede, geralmente lá na Itália tem a rede Coop,
que é uma rede grande de supermercados, e eles têm esse hábito, isso daí não só nos supermercados, né? Em todo lugar que você for, que você pega o alimento, então você vai pegar uma fruta, vai pegar uma verdura, um legume, onde tem aquela parte ali de você pegar os alimentos, se usa a luva. Que nem essas luvinhas que hoje o pessoal colocou nos restaurantes por questão da pandemia, luva de plástico. Então, se você não colocar aquilo, as pessoas já vão te olhar estranho. Tipo assim, pô, cara porco, né? Pessoa porca, tá pegando na comida sem usar a luva. Por quê? Você muitas vezes pega, por exemplo, uma maçã, daí você olha, essa maçã aqui não tá boa, daí você devolve, entendeu? Então você pegou com a tua mão e depois você devolveu. Quando você tá com a luva, não, tá tudo limpinho, né? Pelo menos é assim que eles pensam lá, a cultura do italiano é assim. Então tem que usar essa luvinha como uma questão de higiene. E aí, pelo menos no supermercado que eu ia sempre, não sei se em todos são assim, mas eu acho que a maioria, você pega, então você se serve ali, coloca a quantidade dos alimentos que você quer, tem a parte da padaria também, e você mesmo pesa. Então você coloca lá na máquina, aperta o botão, por exemplo, da maçã, da cenoura, da banana, ele já sai ali com o código de barras, e aí você coloca nessa sacolinha. A parte da padaria é assim também. Próxima dica é sobre a pasta da cidadania. Então, já falei no vídeo do passo a passo que é importante você ter uma pasta com os seus documentos, com tudo que você vai precisar referente à sua cidadania. E aí, a grande dica é que, além de você ter essa pasta, é interessante que você pegue a tua richiesta della residenza, que é o teu pedido da residência, e ali conste o seu telefone. Eu falei, você tem que ter um telefone. É interessante que você coloque ele nessa richiesta, porque caso não te peçam na hora, eu acho que vão pedir, tá? Porque para mim pediram. Se não pedirem o teu telefone, ele já está lá. Qualquer dúvida, eles te ligam. No meu caso, o Vigile me ligou e isso agilizou muito a minha confirmação da residência, inclusive daí o que desencadeou todo um processo rápido. Então fica aí a dica da pasta da cidadania com esse adendo aí do número do telefone. E aí, essa pasta, você deve levar ela já com tudo preenchido, mas pelo que eu aprendi, você deve levar sem a assinatura. Deixe para assinar os documentos sempre na frente do oficial que vai receber, para evitar essa questão de falsificação, etc., né? Porque vamos dizer que você preenche um documento inteiro, assine, chega lá na hora e a pessoa fala, não, você tem que assinar aqui. E aí você vai ter que preencher um documento tudo de novo. Então deixe para assinar na hora. E outra coisa que eu aprendi, eu não sei se é verdade, tá? Então é a questão de que você tem que usar caneta preta, que não pode ser caneta azul. Não sei se isso procede, mas por via das dúvidas eu sempre usei a caneta preta. Próxima dica é relacionada ao bar. Então você vai ver muito bar na Itália, né? A plaquinha, bar. Só que o bar lá não é exatamente como aqui no Brasil. O que é um bar aqui no Brasil? É um lugar que você vai lá tomar cerveja, vai beber, às vezes vai comer tal, geralmente à noite, né? Na Itália não. O bar também é como se fosse uma panificadora, uma padaria. É um lugar que você vai tomar café da manhã, vai fazer lanche, etc. Então não é só um lugar de bebida. Tem bebida, né? Tem como aqui, mas também tem esse foco de lanchonete, padaria, etc. Então tem essa diferença aí relativa ao bar. E a próxima dica é tabaqueria. O que é tabaqueria? Bom, pelo termo, você deve imaginar que é uma casa onde vende fumo, tabaco, etc. De fato vende, tá? Mas não é o foco principal. A tabaqueria, ela, além de vender esses produtos de fumo, também funciona como uma papelaria. Então tem ali caneta, papel, artigos gerais de papelaria. Também é um local que você pode fazer cópias, né? Xerox, a gente chama aqui de xerox. Na Itália, se você falar que você quer o xerox, ninguém vai entender. Você tem que falar que você quer uma fotocópia. Tá? Esse é o termo correto. Então, todas essas funções uma tabaqueria tem, e principalmente é lá que você vai comprar os selos oficiais do governo que você precisa. Os selos que você precisa para o teu processo de cidadania são dois. O primeiro é a marca da bolo de 16 euros, que você vai utilizar na sua domanda, no pedido da cidadania. E a outra é a marca da bolo per il passaporto, que ela custa 73,50 euros. Então essa é para você fazer a solicitação do seu passaporte.
Esses 2 selos você consegue ele na tabaqueria. E geralmente tem uma tabaqueria em frente ao prédio do Comune, em frente ou muito próximo. E para finalizar, uma coisa que é importante você saber, principalmente se você vai viajar lá pela Europa, é que existe uma diferença entre União Europeia e área Schengen, ok? A União Europeia ela é um acordo comercial, enquanto que a área Schengen é um acordo de fronteiras. Basicamente é isso. E aí, se você quiser saber mais sobre essa diferença, eu vou deixar aqui abaixo o link do blog, onde eu explico exatamente quais são as diferenças entre esses dois e o limite de permanência que você tem na área Schengen, que ele é de 90 dias, tá? E muita gente pensa que esses 90 dias são corridos. A partir do momento que você entra, vai contar 90 dias até o momento que você sai. E a verdade é que se você sair da área Schengen e ficar em algum outro país fora dela, esse prazo ele pausa, ok? Ele pausa e ele só volta a ser contabilizado quando você volta. Isso dentro de um período de 180 dias. Beleza? Bom, por hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.